E aí, nação alviverde, os donos do Brasil, bem-vindos a mais um react épico aqui no canal e hoje vamos reagir ao programa Tá na Área. Por quê, né? Quem mais para falar de futebol de verdade? Vamos ver o que esses jornalistas têm a dizer sobre a dupla imbatível, destruidora de defesas, Flaco Lopes e Vitor Roque, os heróis que vão carregar o Verdão nas costas para mais um título. E as projeções para o resto da temporada? Spoiler, Palmeiras campeão de tudo, rivais chorando no cantinho. Palmeiras também encara a possibilidade de assumir o primeiro lugar da tabela do campeonato jogando em Salvador. E tem também uma boa notícia para o torcedor. Já são 10 jogos de invencibilidade e a sede do Palmeiras por títulos continua. Além de semifinalista da Libertadores, o Verdão vai encarar a LDU daqui mais ou menos um mês. O time de Abel Ferreira também está na briga no Campeonato Brasileiro. Neste momento, ocupa a terceira posição, tem 49 pontos, apenas 2 de distância para o líder Flamengo. Mas vale lembrar que o Verdão também tem um jogo a menos, ou seja, está mais do que vivo nessa disputa para tentar se aproximar ainda mais do Flamengo e também do Cruzeiro, líder e vice-líder do campeonato. O Palmeiras vai entrar em campo nesta rodada no final de semana, no domingo contra o Bahia, fora de casa. É como o Abel fala, tem que continuar pedalando, com a vitória e com a derrota, continuar trabalhando, que esse é o caminho. A boa perspectiva tem tudo a ver com o bom momento do Palmeiras, como eu mencionei, são 10 jogos de invencibilidade e isso tem tudo a ver com o que foi construído desde a eliminação do Verdão na Copa do Brasil para o rival Corinthians. Desde aquele momento, Abel Ferreira apostou numa formação com Vitor Roque e Flaco Lopes atuando juntos. E os resultados apareceram. Nesses 10 jogos, 24 gols foram marcados e 20 tiveram a participação direta desta dupla. Muito feliz que está dando certo a dupla. Vitor é um jogador espetacular. Que no começo, infelizmente, esse time tem uma pressão muito grande, que personalmente já me tocou passar. Vitor é um menino muito bom, uma boa pessoa. Ele se treina muito e cara, ele merece tudo que está acontecendo na vida dele. O Palmeiras fez mais um treino nesta sexta-feira, no período da tarde, aqui na Academia de Futebol. A escalação para o jogo do domingo deve ser bem parecida com a do meio de semana na Libertadores, com uma mudança provavelmente na zaga. O Gustavo Gomes se recupera de um trauma que sofreu no olho ainda na partida contra o River e por isso a tendência é que o Bruno Fux comece entre os titulares. A bola vai rolar neste domingo às 4 horas da tarde para Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. Olha, Estela, é isso. O Palmeiras também seguindo na cola, né, Betão? A gente falou do Flamengo jogando fora de casa, o Cruzeiro também na rodada. O Palmeiras também tem um confronto complicado, né? Desses enfrentamentos que a gente está colocando, o Bahia é quem briga mais em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia briga mais em cima, mas vive um momento muito ruim, né? Se você pegar os últimos jogos do Bahia, vem quase que num derretimento, atuações muito fracas. Fiz alguns jogos do Bahia recente. Tem até ali aquele certo controle do jogo, tenta ter aquela posse, mas não tem conseguido, principalmente, ser decisivo na sua parte ofensiva, né? Os jogadores de frente do Bahia não conseguem mais machucar, serem agressivos. O Palmeiras, pelo contrário, vive, além de ser um time muito regular, faz uma campanha acima do que a campanha dos outros títulos. Ele está ali fazendo uma campanha acima e se encontra num momento legal tecnicamente, né? O time respondeu bem à entrada dos reforços. O Abel conseguiu casar essa dupla aí do Flaco com o Roque. Encaixou muito bem. O Flaco vive um momento maravilhoso. O palmeirense já pegou no pé dele hoje, pede desculpa porque... Ainda mais depois da convocação, voltou, meio que os caras falaram, deve ter dividido o quarto com o Messi, né? Porque ele voltou. Bebeu da água do driblando, com muita confiança, tá um jogador muito forte. Felipe Anderson está muito bem no time, entrou o Andréas Pereira. Então, assim, é um Palmeiras que sempre foi competitivo, mas esses últimos tempos, mesmo ganhando, era cobrado de jogar bonito, né? De apresentar algo interessante. E agora a Leila deu ali o investimento que o Abel queria e o Abel está devolvendo o futebol. Então, nesse encontro aí com o Bahia, o Palmeiras é muito favorito.
Aí você falou do Flaco Lopes, notícia também fresquinha de agora a pouco, cerca de 1 hora atrás, Flaco Lopes renovou o contrato com o Palmeiras até 2029. O Palmeiras fez esse anúncio e o Flaco Lopes falou, né, aspas na matéria do GE. Globo, virei uma melhor pessoa aqui e está evoluindo como jogador também, Raed. Está chamando muita atenção essa fase que vive o Flaco Lopes, num posicionamento também diferente, né? O Flaco a gente imaginava como postulante a centroavante, a ser aquele 9, porque ele tem altura, ele tem um jogo aéreo também imponente, mas ele está mostrando, principalmente nesse período de dupla do Vitor Roque, outras valências, né? Sem o Paulinho. Né, perdão. Sem Paulinho. Conversando com o Rodrigo Coutinho, que hoje não está aqui nessa bancada, o Rodrigo Coutinho ele já falava algumas vezes que o melhor momento do Flaco na carreira, ele jogava com uma dupla de ataque. O Flaco sempre ali como um atacante de mobilidade para um segundo atacante. E ele vem mostrando agora que essa era a resposta que se esperava dele. Um atacante que com outro jogador ali próximo a ele, ele consegue render mais. E essa é uma discussão que eu acho legal que a gente tenha no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro sempre foi muito feliz em fazer duplas ofensivas. Aí a gente puxa pela memória de diversas duplas de ataque, mas durante um tempo, no passado recente, essa maneira de jogar futebol, sempre com pontas, abrindo espaço do campo, acabou com essa dupla de ataque do futebol brasileiro. Eu me recordo aqui, a última grande dupla de ataque campeã com a camisa da seleção brasileira foi no Ouro Olímpico da Olimpíada de Tóquio, em 2021, Richarlison e Matheus Cunha fizeram uma dupla de ataque. O Brasil foi campeão olímpico, uma coisa que não se fazia mais no futebol brasileiro, e aí alguns treinadores começaram a puxar isso de volta. É legal você ver dois atacantes que se completam por características, fazendo ali o último terço da área, ali, né, numa zona perigosa, e o Palmeiras usando bem dessa arma. A torcida está empolgada, né? Tem montagem com o Bebeto e Romário com a cara do Vitor Roque e do Flaco Lopes. O momento realmente é muito bom, né, Betão? E a gente lembra de meses atrás o Palmeiras sendo cobrado, né? O próprio Abel bateu nessa tecla na entrevista coletiva depois da classificação diante do River Plate, que ele não se esqueceu, né, do que foi chamado, enfim, de como alguns torcedores também falaram do time naquele momento, mas é mais um ano de reinvenção do Abel Ferreira também. E você já citou, né? Contando com reforços que mudam o patamar. Acho que o Andrés Pereira é o que muda o patamar do Palmeiras, mas, por exemplo, o Palmeiras contrata um lateral direito que já chega e é titular. Lógico. E já joga em partidas de muita entrega física também, que é o Kelvin, né? O Gia era titular do Palmeiras. O Palmeiras acaba liberando Marcos Rocha e Mike, são outros dois que fizeram história também, mas como uma janela também pode ajudar um clube a se reencontrar dentro de uma temporada. O Palmeiras é exemplo disso, conseguiu bons nomes e formou agora o elenco capaz de brigar por tudo. Você olha o banco do Palmeiras super recheado, Maurício e Veiga no banco do Palmeiras. Você vê o Flaco, além de tudo, tá fazendo os gols, está se entendendo muito bem com o Vitor Roque, ainda está mostrando uma característica muito peculiar, assim, de assistir, né, o companheiro. Ele que, pelo biotipo, pelo jeito, parecia muito mais o cara que seria da dupla, o definidor, né? Fazer aquele pivô, ajeitar para um Vitor Roque mais leve, mais móvel, né? Móvel. No caso, o Flaco está saindo muito da área e está correspondendo longe da área, no sentido de reter essa posse de bola, driblar quando é necessário. A cavada que ele deu, a bola que ele deu não foi pro Vitor Roque, foi pro Facundo passar pro Vitor Roque. Porque aquela bola ali, amigo, ele gira no meio campo, arrasta a marcação, se desvencilha e dá aquela cavada procurando o jogador. Então, assim, tá num momento técnico muito importante. Então, Palmeiras, que a gente estava dizendo no início do programa, se você for pegar os dois ali postulantes, né, recorte, o recorte do Flamengo do momento, o recorte do Palmeiras, o Palmeiras aplica hoje o futebol acima do Flamengo. E aí, nação alviverde, os maiores do universo. Chegamos ao fim desse react insano de um sábado agitado no Verdão, onde os jornalistas tentaram disfarçar a inveja, mas a gente sabe. Palmeiras tá voando rumo ao título, com Flaco Lopes e Vitor Roque destruindo tudo pela frente e as projeções, só glória, troféus e rivais no chinelo. Curtiram? Dá like, se inscreve no canal para mais reacts épicos, comenta aí o que você acha da dupla imortal e até o próximo!